Olá! Dando sequência à nossa série aqui no canal História em Movimento sobre a Comissão da Verdade, toda uma discussão que vem sendo realizada aí no âmbito do nosso país, o Brasil, nós voltamos aos materiais, às reportagens realizadas pelo Jornal da Cultura, e o material que veremos agora é o material que foi ao ar no dia 17 de abril deste ano de 2012. Bom, a discussão principal, aí, as informações principais vão girar em torno da questão da Lei de Anistia de 1979. E, de certa forma, retoma-se um pouco a reflexão mais importante, para a qual já chamamos a atenção aí no primeiro material desta série que foi ao ar aqui pelo canal História em Movimento, que é a problemática do modo como a anistia foi discutida e acabou sendo implementada lá no Brasil de 1979. Esse processo incompleto, problemático, por uma série de razões, e que abre espaço para que agora, em 2012, essas discussões todas aí apareçam. Enfim, mais um item dessa série de matérias que vamos colocar por completo aqui no canal História em Movimento, disponibilizando, e um material de grande qualidade aí, produzido pelo Jornal da Cultura neste ano de 2012. Chama atenção, por último, mais uma vez, para essa reflexão central, que é esse caráter incompleto do processo de anistia do Brasil em 1979. Vamos então à matéria, que foi ao ar pelo Jornal da Cultura do último dia 17 de abril deste ano de 2012. Uma decisão inédita da Justiça de São Paulo manda alterar o atestado de óbito do dirigente do Partido Comunista do Brasil, João Batista Franco Drummond, morto em 76. Atendendo à ação movida pela viúva, o juiz mandou retificar o local da morte de Avenida 9 de Julho para doicode do 2º Exército em São Paulo. E a causa da morte, onde consta traumatismo craniano para a decorrência de torturas físicas. João Batista foi um dos 3 dirigentes do PCdoB mortos no episódio conhecido como o Massacre da Lapa, quando agentes do Exército invadiram o imóvel onde funcionava clandestinamente o Comitê Central do partido. Essa decisão foi ontem e assim a gente dizia aqui que é em nome da história, né, de contar direito à história. Muito interessante. Bom, promulgada pelo último presidente militar, João Batista Figueiredo, a lei da anistia perdoou crimes políticos cometidos entre os anos de 1961 e 79. E a última polêmica em torno do assunto veio de uma decisão da mais alta corte do Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. É o que você vai ver agora na segunda reportagem da série Comissão da Verdade. Na sociedade brasileira, infelizmente, ainda domina, não é, uma certa conciliação com esse passado sinistro pelo qual o nosso país passou. Para quem lutou contra a ditadura, a anistia era sinônimo de justiça. Mas na corda bamba da história, a lei equilibrou 2 lados de uma questão polêmica: o perdão para os crimes da esquerda e também para os agentes da repressão. Interpretação confirmada em 2010 pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o preço que a sociedade brasileira pagou para acelerar o processo pacífico de redemocratização. A decisão ocorreu depois de uma ação do jurista Fábio Conder Comparato, advogado com histórico na luta pelos direitos humanos. Por conta dela, a Comissão da Verdade terá poderes de investigar, mas não de encaminhar os casos para serem julgados pela Justiça. Um recurso da Ordem dos Advogados do Brasil ainda aguarda para ser julgado no Supremo. Há no Brasil uma tradição de desrespeito aos direitos humanos. Além disso, há a questão da tradição oligárquica. Esse Brasil nunca foi uma democracia. Na verdade, ele nunca foi uma república, ou seja, um regime em que o bem comum do povo está sempre acima do interesse particular de indivíduos e grupos, ou seja, o poder soberano sempre ficou nas mãos de um pequeno grupo.
Anistia quer dizer perdão. E no final da década de 70, quase todos os grupos de luta armada já haviam sido derrotados no país. No entanto, restavam muitas pessoas presas e milhares de exilados. A repressão acabou por viabilizar um antigo desejo dos grupos mais moderados, uma anistia aos presos políticos. Foi um processo que ganhou as ruas. A ideia inicial era uma anistia ampla, geral e irrestrita. Mas o projeto de lei aprovado por imposição do governo militar só permitiu a libertação de cerca de 40 presos políticos que ainda não haviam sido condenados pela justiça. O efeito maior foi sentido fora do país, pelos exilados. Milhares de pessoas retornaram ao Brasil embalados na voz de Elis Regina. Com a volta do irmão do enfio. Daniel Arão Reis, um dos líderes do MR8, uma guerrilha urbana que tinha sequestrado o embaixador norte-americano, pôde voltar para casa depois de 9 anos no exterior. Daniel chegou a ser preso pelos militares, mas foi libertado e exilado em troca de outro embaixador, um alemão, sequestrado por outra organização de esquerda. Foi uma experiência muito interessante, não é? Muito impactante. Não é? Eu fiquei 9 anos e 3 meses fora do Brasil. Meus filhos nasceram fora do Brasil. A ditadura, inclusive, os considerava apátridas. Não é? Então foi um momento de reinserção, de recuperação. Arão Reis era filho de militar, mas nem por isso foi poupado da tortura. O perdão que valeu para ele, valeu também para seus algozes. A lei da anistia equivaleu os dois lados e por isso é defendida pelos militares até hoje. E essas apurações têm que ter sempre sob o manto da lei da anistia, porque ela é que garantiu até agora a nossa paz social. Foi um pacto que foi afirmado, que foi acertado entre as duas partes. As duas partes têm erros. Não vamos dizer que não tem, porque qualquer um que vá ler e pesquisar vai ver. A lei da anistia perdoa crimes cometidos pelos dois lados até 1979. Os procuradores da República defendem, porém, que o crime de sequestro é permanente de acordo com o Código Penal e não poderia perder a validade. Todos os fatos dos crimes políticos e conexos cometidos até agosto de 1979, eles estão anistiados do ponto de vista do Supremo Tribunal, interpretando a Constituição brasileira. Né? Os fatos ocorridos naquela época e que se prolongaram depois de 79, eles não estão alcançados pela lei de anistia, nem poderiam estar, porque os fatos continuaram a acontecer. As ações movidas pelo Ministério Público com base nessa tese para punir os militares foram rechaçadas pela Justiça por conta justamente da lei da anistia. Ela é tão polêmica que divide até quem lutou contra a ditadura. Há feridas, entendê-las, respeitá-las, sem dúvida. Agora, eu não posso construir o processo democrático querendo que ela sangre permanentemente. Isso, a meu ver, não é a forma de se construir um país. Crime grave desse tipo tem que ser punido, porque os autores de crimes, considerados crimes durante a época da ditadura, os rebeldes que se insurgiram contra a ditadura, esses foram punidos exemplarmente, alguns com a vida. Eles eram julgados pelos tribunais militares, quer dizer, hoje não. Hoje é possível dizer que o torturador vai ter o que ele não deu para suas vítimas. Ele vai ter o direito de defesa. Bom, eu quero começar aqui pela opinião de vocês com relação à fala do José Gregório, ali, que, quando ele diz que não é uma forma de construir um país, de alguma maneira ele está dizendo assim, de voltar a fazer esse acerto de contas agora. O que vocês pensam sobre isso? Assim, eu acho que, primeiro, essas coisas não se dão no vácuo. Você tem uma história atrás disso, uma série de interesses políticos. A democracia é um regime construído em cima da possibilidade de você institucionalizar conflitos, com o objetivo de diminuir os próprios conflitos, né? Qualquer sociólogo ou cientista político que for falar de democracia identifica isso. Eu acho que a gente pode ler isso, seja numa versão sombria, onde você vê acordos que o cara que foi morto lá na tortura, né? E o torturador não foi punido, como dizia o outro.
Então você pode ver aí como uma situação onde não há simetria na relação. Apesar de que alguns daqueles que combateram a ditadura eram, sei lá, comunistas, soviéticos, albaneses, e os países ou os sistemas que eles defendiam não eram nem um pouco melhor do que a ditadura aqui. Os regimes ditatoriais, sejam eles de direita ou esquerda, têm a tendência de alterar a história, manipular a informação, seja aqui, seja na China, na União Soviética. Então, eu acho que a fala dele a gente pode ver, por um lado, negativo, no sentido de que não está se fazendo a justiça, afinal de contas o torturador não foi punido, mas por outro lado a gente pode analisá-la nesse sentido de institucionalizar conflitos para tornar possíveis acordos. Foi assim que eu entendi a fala dele. Eu gostaria que vocês comentassem também, se vocês acham relevante, essa decisão inédita da Justiça de São Paulo, que mandou alterar esse atestado de óbito de um dirigente aí do Partido Comunista. Aliás, eu quero agradecer a Arline, que foi a Arline que passou essa informação hoje à tarde para a gente. É uma decisão inédita e eu vejo com muito otimismo, porque é uma pequena decisão muito importante para a família dessa pessoa que foi assassinada, torturada e assassinada, e que mostra o exemplo do que é necessário para poder apaziguar. Você só consegue ter, digamos assim, um fechamento numa situação se você consegue ter a revelação da verdade. A verdade é muito importante para ter esse fechamento. Então, eu discordo muito do que foi dito de que a gente tem que colocar um pano sobre o passado para poder ir para frente. Entendi. Não, a gente tem que revelar a verdade, inclusive culpar e ter, a justiça tem que ser feita assim, para poder ter um fechamento e para poder conhecer a realidade e ir para frente. Não há como ficar com essa ferida aberta. Quer dizer, o que esse juiz fez vai exatamente ao encontro vai do que você está falando. Vai ao encontro disso. É um pequeno exemplo do que pode ser feito em escala maior, né? Com pequenas somas disso tudo.